Bom dia, galera. Domingo agora, hein? Domingo agora, 7 de outubro, as eleições mais importantes que o Brasil já teve para presidente. Pela primeira vez, pelo menos na minha idade, eu tô com 44 anos, a gente vai ter a esquerda contra a direita. A direita com Jair Bolsonaro e a esquerda de todos os demais candidatos e partidos. Mas não quero falar sobre direita e esquerda. Existem pessoas que falam que não aguentam mais o PT no poder, a esquerda no poder, mas não vão votar na direita. Muitas dessas pessoas optaram por João Amoedo e o Partido Novo. Esse cara está longe de ser de direita, muito longe. Esse cara trabalhou até dezembro do ano passado para a Folha de São Paulo, a grande mídia. Você acha que a Folha de São Paulo ia aceitar alguém com ideias novas? Ele diz que tem ideias novas para o país. A Folha não ia aceitar alguém assim. Ele foi colunista, escrevia todas as segundas-feiras até dezembro de 2017. Bom, o cara que trabalhou para a grande mídia, olha, Folha de São Paulo, Estadão, Globo, essa gente é responsável pela ascensão e a manutenção do PT no poder. É responsável direto por acabar com o Brasil, essa gente. E ele escreveu lá. Não tem nada de direita, não tem nada de novo. Outra coisa, o João Amoedo aceitou dinheiro de banqueiros para financiar o partido. Claro, o banqueiro dá dinheiro para quem eles quiserem, muitos partidos aceitam dinheiro de banqueiro. Mas ele é novo, né? Ele tem ideias novas. Aceitou dinheiro e segundo matéria de setembro de 2016, os maiores financiadores vêm do Itaú Unibanco. Eu não estou falando que Itaú é dono do Novo, como muita gente aí diz. Não estou falando isso. Mas ele não precisava aceitar dinheiro de banqueiro. Ele botou do próprio bolso 4,5 milhões de reais. Para que aceitar dinheiro de banqueiro? Você imagina Pedro Moreira Salles, diretor do Itaú, assinando cheque para ele. Ó, João, vou assinar esse cheque aqui para você, mas você, com uma condição. Se você um dia chegar ao poder, você jura que faz alguma coisa para acabar com meus lucros. A gente tem lucro demais, eu não estou aguentando mais, a gente está massacrando a população. Isso não é correto. Você vai fazer alguma coisa, João? Não, eu vou sim. Ah, então, tudo bem, então eu te dou esse chequinho aqui. Trabalhar para a Folha, aceitar dinheiro de banqueiro já não mostra que tem nada novo aí. O cara está no meio de tudo, nada de novo. Mas me fez revirar mais algumas coisas. E eu vi no próprio site do Partido Novo que ele é sócio do Instituto de Estudos de Política Econômica Casa das Garças. Eu fui dar uma olhada nesse Instituto de Política Econômica e eu fui ver alguns dos parceiros, alguns dos sócios lá também. E lá tem Pércio Arida, que foi membro do Conselho de Administração do Itaú Unibanco e é ligado ao globalismo. Gustavo Franco, que está por trás das ideias econômicas do Novo e é presidente da Fundação Novo. Pedro Malan, globalismo até o pescoço. Edmar Baixa, foi fundador da Casa das Garças e foi consultor sênior do Itaú BBA. Cândido Bracher, presidente do Itaú BBA e filho de Fernão Bracher, que doou dinheiro para o Novo. Tudo se misturando, não tem nada de novo nesse cara e nesse partido. Armínio Fraga, quer pensar em globalismo, você lembra do Armínio Fraga. E está lá também André Lara Rezende, foi diretor do Unibanco. Pedro Moreira Salles, ligado ao globalismo, presidente do Conselho Consultivo Internacional do Itaú Unibanco. Está lá João Roberto Marinho, o cara que ensina nossos jovens e crianças na Malhação que existem 427 gêneros humanos e não apenas 2 sexos. Esse é o tipo de gente que é sócio desse Instituto de Estudos. E todos esses demais, sem ser o João Roberto Marinho, todos esses têm ligação com o Fernando Henrique Cardoso. E não é por mera coincidência. Segundo a matéria da Folha de setembro de 2014, essa Casa das Garças ficou conhecida como Ninho Tucano, pela proximidade de todos os sócios que a fundaram, inclusive de Edmar Baixa, que foi o fundador, com o PSDB e com o FHC, e pela época que foi criada. Ela foi criada em 2006, pouco tempo após o final da era FHC. Então, quer dizer, o PSDB, o Fernando Henrique Cardoso, ele é das piores políticos que existiram no Brasil. Ele é das piores. Tem Lula e ele são páreo a páreo, os dois. Não tem muita diferença entre os dois, como vocês vão ver a seguir. Essa Casa das Garças foi fundada logo após a gestão dele, com só gente do PSDB. Vocês acham realmente que ele não tem nada a ver? Ele não é sócio, não aparece o nome dele em momento algum, mas ele aparece em vários seminários e palestras. Inclusive,
Em maio do ano passado, maio desse ano, 25 de maio, ele fez uma palestra lá para apresentação de um novo livro, um livro dele. 4 meses atrás, o cara está muito atuante. Foi ele que fez a última palestra na Casa das Garças, em dezembro de 2010, antes da fundação do Partido Novo, em fevereiro de 2011. Vocês querem que eu acredite que ele não, pelo menos ele não sabia da formação desse partido? Que ele não deu a anuência dele, o sinal verde para fundar esse partido? O PSDB precisava de alguma coisa, nada melhor que uma coisa nova, com alguém que ninguém conhece, João Amoedo. Ele não poderia botar o Cândido Bracher, ele não poderia botar o Gustavo Franco, o Edmar Baixa, ele não podia botar o André Lara Rezende. Tinha que ser alguém que ninguém conhecesse, faz todo sentido, eu não tenho prova nenhuma, mas basta ter mais de 10 neurônios para você fazer essa ligação. Esse Fernando Henrique Cardoso, ele é, como eu disse, a pior pessoa que existe na política brasileira. Ele é a pessoa responsável, não, mas ele era o presidente quando começou o Mensalão. Então ele é o presidente do Mensalão e o partido dele começou o Mensalão. O Mensalão começou em 1998 em Minas Gerais. Ele é a pessoa que em 1993 assinou na Universidade de Princeton, nos Estados Unidos, o que ficou conhecido como Pacto de Princeton, em que ele, entre outras coisas, deu o aval, o reconhecimento e o apoio ao Foro de São Paulo. Lula, pelo Foro de São Paulo, e FHC, pelo Diálogo Interamericano, firmaram um pacto de revezamento do poder. E, de fato, desde 95 para cá, só deu PSDB e 4 vezes o PT. Nas últimas eleições, o segundo turno foi Dilma e Aécio, PT, PSDB. Esse cara é pernicioso, esse cara é mau. Esse diálogo interamericano, primeiro que ele é um criminoso. Quando ele foi presidente, ele era não só sócio fundador e com cadeira emérita nesse diálogo interamericano. Um instituto global não pode, isso segundo as leis brasileiras, o presidente não pode ter associação com qualquer outro organismo. E faz todo sentido, ele é um criminoso só por isso. Esse diálogo interamericano, para vocês terem uma ideia, foi fundado por, entre outras pessoas, David Rockefeller, um cara que gosta muito do mundo, para ele, né? E desde 1990 ele é financiado por George Soros. Fernando Henrique nunca representou o Brasil, sempre representou o diálogo interamericano. Ele é a pessoa que quer legalizar as drogas para as crianças e jovens da América Latina inteira. Esse cara não aparece, esse cara é escorregadio. Bom, mas não tem nada a ver. Aí vocês podem estar se perguntando o que o João Amoedo tem a ver com o Fernando Henrique. Eu não sei, não faço a menor ideia. Não é o meu nome que está associado ao Ninho Tucano, é o nome dele que está associado ao Ninho Tucano. Mas uma coisa eu posso dizer com certeza. Ele aprovou, ele gostou, ele se sentiu representado pelos 2 mandatos do FHC. Desculpa, antes eu gostaria de fazer uma correção e dar uma outra informação sobre essa gente. Eu falei que a Casa das Garças foi fundada em 2006, não, eu errei. Foi 2003, 30 de outubro de 2003, no final da era FHC. Em 1º de janeiro Lula tomou posse, dia 30 de outubro foi fundada a Casa das Garças. E 10 anos depois, em 2013, foi fundada uma casa gêmea em São Paulo. Se no Rio ela foi fundada no Leblon, em São Paulo ela foi nos Jardins. E eu pago um chopp para quem adivinhar quem foi que fez a palestra de inauguração da Casa Ibiá em São Paulo. Ele mesmo, Fernando Henrique Cardoso. Agora vamos dar uma olhada porque eu disse que o João Amoedo gostou do governo FHC. Em 2010, decepcionado com a falta de representatividade. Essa voz que vocês acabaram de ouvir é da mãe do João Amoedo, apresentando ele para a sociedade. É um vídeo de campanha. E esse vídeo está no site do Partido Novo. Eu vou repetir já esse vídeo e vocês vão poder reparar que nele aparece o Collor, o Lula e o Sérgio Cabral. Cadê o FHC? Eu posso concluir então que o João Amoedo se sentiu representado no governo FHC, né? Ele se sentiu representado no governo de uma pessoa que não representava o Brasil. Ele gostou, ele não fala mal pelo menos do FHC, ele gostou do governo FHC. O governo daquela pessoa que eu acabei de dizer quem é.
Em 2010, decepcionado com a falta de representatividade. Olha, toda essa gente que eu falei, que está na Casa das Garças e a Casa Ibiá, Pércio Arida, Pedro Malan, André Lara Rezende, o próprio Fernando Henrique Cardoso, João Amoedo, eu não tenho dúvida que eles são excelentes profissionais, são excelentes economistas. Não resta dúvida disso, mas, como liberais que são, pensam apenas em economia, pensam apenas em números. Números não são bastante para resolver os problemas complexos de uma nação. A economia é um instrumento que o governo usa para melhorar as condições do povo. Para corrigir os problemas de uma nação, é necessário, antes de tudo, vontade política. Deixa eu dar um exemplo da economia agora nos Estados Unidos, no governo Trump. Ela tem batido recordes acima de recordes, os níveis de desemprego estão lá embaixo. Mas isso tudo não é por acaso, não é apenas com economia, isso foi a vontade política do Trump. Ele chegou para os parceiros deles, né, da Europa e China, e falou: olha só, gente, um carro americano para entrar aqui no país de vocês, a gente paga 200% de imposto. Os números são mais ou menos esses realmente. E o carro de vocês para entrar nos Estados Unidos, vocês pagam 25%. Isso não é legal, esse negócio não está justo. Eu vou subir a barreira para 200% para vocês entrarem lá também. Então, com isso, várias empresas estão voltando para os Estados Unidos. As pessoas confiam no presidente que tem, as pessoas confiam que podem abrir empresas, podem empregar gente, podem fazer crediários, né? Porque eles têm confiança. Economia e Bolsa de Valores, que tem batido todos os recordes lá também, a Bolsa de Nova York, a Nasdaq, não é sobre números, é sobre confiança. Confiança rege a economia. O Trump chegou, outro exemplo, ele chegou para os países da OTAN, os demais países da OTAN, e falou: olha aqui, gente, ou vocês pagam o justo, o que foi acordado, ou então os Estados Unidos vai sair da OTAN. Isso é vontade política. Será que o Amoedo teria essa vontade política? Eu, sinceramente, acho que não. Porque eu analisei também no site da Casa das Garças vários links que eles sugerem. E é uma forma interessante de você saber como é que o site pensa. Os links que eles sugerem para os visitantes. Todos os links globalistas ao extremo. Banco Mundial, Fundo Monetário Internacional, The Growth Institute, Project Syndicate, só coisa globalista. E todos eles, absolutamente todos eles, falam mal de todas as medidas do Trump. E muitos deles, mesmo sites não brasileiros, falam mal do Bolsonaro. O Bolsonaro está sozinho. Quer dizer, tem população, uma grande parte da população brasileira, mas não só contra a esquerda brasileira e a mídia brasileira, é contra a esquerda mundial, globalista e a mídia mundial. Tem que ter vontade política. Para resumir a vontade política de Donald Trump, eu vou botar um videozinho aqui para vocês verem como ele falou nas Nações Unidas. We will never surrender America's sovereignty to an unelected, unaccountable global bureaucracy. We reject the ideology of globalism and we embrace the doctrine of patriotism. Deixa eu traduzir o que ele disse, porque é importante que todos entendam. Nunca iremos entregar a soberania americana para uma burocracia global que não foi eleita e não presta contas a ninguém. Nós rejeitamos a ideologia do globalismo e abraçamos a doutrina do patriotismo. Lá ele fez campanha dizendo America First. Aqui Bolsonaro fala Brasil acima de tudo. Bom, já que o Trump falou das Nações Unidas, né, vamos ver o que o João Amoedo pensa da ONU, dessa organização. Como é que ele vê essa organização. E para isso eu vou usar um evento que ocorreu no início desse ano. Em 13 de março agora de 2018, a ativista política Meire Lopes enviou uma carta ao Partido Novo se desfiliando do partido, alegando que o motivo foi o apoio que o Novo deu à Agenda 2030 na cidade de São Paulo. Deixa eu ler aqui rapidinho. Foi publicado no DO de 3 de fevereiro desse ano o seguinte: o prefeito João Dória adota a Agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável da ONU como diretriz de políticas públicas em âmbito municipal. Já houve diversas negações disso, várias pessoas do Novo já negaram esse apoio. Inclusive no Twitter do partido, ela se desfiliou dia 13, no dia 14 o Twitter do Partido Novo
alegou que eles não apoiam a Agenda 2030. Mas, na verdade, nenhuma negação dessa interessa, uma vez que o candidato a presidente pelo Partido Novo e o fundador do Partido Novo, João Amoedo, já se posicionou quanto à Agenda 2030 da ONU. Qual é a sua posição sobre a Agenda 2030? Antes do João responder essa pergunta, vamos ver o que é essa Agenda 2030. Elas são 190 e tantas metas e 17 objetivos. O número de objetivos até que é interessante, 17. Que, no fundo, dizem respeito a como a ONU quer que as cidades se comportam. É isso, basicamente isso. Eu peguei 4 pontos aleatórios, completamente aleatórios. Fui lendo e peguei 4 e eu vou ler para vocês aqui esses 4 pontos. São interessantes. Aqui no 1.4. Até 2030, garantir que todos os homens e mulheres, particularmente os pobres e vulneráveis, tenham direitos iguais aos recursos econômicos, bem como o acesso aos serviços básicos, propriedade e controle sobre a terra e outras formas de propriedade. 4.7. Até 2030, garantir que todos os alunos adquiram conhecimentos e habilidades necessárias para promover o desenvolvimento sustentável, inclusive, entre outros, por meio da educação para o desenvolvimento sustentável e estilo de vida sustentáveis, direitos humanos, igualdade de gênero, promoção de uma cultura de paz e não violência, cidadania global e valorização da diversidade cultural e contribuição da cultura para o desenvolvimento sustentável. Quando você ouvir desenvolvimento sustentável, você pode substituir por desenvolvimento socialista, que você está correto. 8b. Até 2020, desenvolver e operacionalizar uma estratégia global para o emprego dos jovens e implementar o Pacto Mundial para o Emprego da Organização Internacional do Trabalho. Futuro Ministério do Trabalho, né? Ministério Mundial do Trabalho. 10.7. Facilitar a migração e a mobilidade ordenada, segura, regular e responsável das pessoas, inclusive por meio da implementação de políticas de imigração planejadas e bem geridas. Olha a interferência da ONU. Os países não são mais soberanos para gerir, para decidir como é que vão ser as políticas de imigração de cada país. É um absurdo isso. Você vê o total da agenda, ela é mais positiva do que negativa. Mais positiva do que negativa? A ONU não tem absolutamente nada de positivo desde sua fundação. E uma coisa que eu esqueci de mencionar sobre a adoção da Agenda 2030 no município de São Paulo. O Novo foi um dos coautores do projeto através da vereadora Janaína Lima. Essa mesma que está lá no site do Novo, que pleiteou uma cadeira da ONU para mulheres do Caribe, América Latina, não sei lá o que é isso, e que faz parte, diz orgulhosamente no site, na biografia dela, faz parte da rede Nexus, que tem ligações com as Nações Unidas. Essa é a Janaína Lima, esse é o Partido Novo. O que ela fez, na verdade, não muda nada, porque o fato do Brasil ter assinado a agenda da ONU obriga os estados e municípios a seguir. Agora dá para entender o estado mínimo do João Amoedo, né? Realmente não precisa mais do que um governador, um prefeito. O legislativo e o judiciário pode ser abolido, porque vai tudo ser resolvido em Nova York, vem tudo só para a gente implementar. Os estados e municípios têm que seguir, está tudo pronto. A agenda vem pronta da ONU, o governador e o prefeito executam, né? Vai ter que ter as secretarias para executar as ordens da ONU, entendi o estado mínimo. Mas não adianta reclamar depois, porque os membros da ONU não são eleitos e não devem explicação para ninguém. Aqui pelo menos a gente pode tirar o cara no voto, talvez. Eu estou batendo muito na ONU e muita gente pode não estar entendendo por quê. A ONU não presta, não vale nada desde sua criação. Uma das pessoas que mais influenciou na criação das Nações Unidas, assim como sua Carta de Direitos Humanos, foi ninguém menos que Joseph Stalin, ele mesmo, através de Alger Hiss, que era um alto funcionário do Departamento de Estado americano e foi o secretário-geral na primeira Assembleia das Nações Unidas, na criação das Nações Unidas. Ele era espião soviético, espião da GRU, hoje FSB, mas todo mundo conhece como KGB. Isso é um pouco demais para você acreditar, né? Não peço para acreditar em mim, não. Como diz o Olavo de Carvalho, vai estudar vagabundo. Mas olha só, é muito simples de você entender o que são as Nações Unidas. O que há de mais importante lá é o Conselho de Segurança. São 15 países membros, dentre esses 15, 5 têm direito a veto. Estados Unidos, França, Reino Unido, China e Rússia.
China, que agora, nesse momento, deve ter gente sofrendo em trabalho escravo lá na China. São 2 países comunistas. Rússia, cujo primeiro-ministro é membro do KGB. Outro exemplo do nosso dia a dia para você entender o que é a ONU. Um policial vai na favela, atira e mata um traficante. Quem vem ajudar o traficante? Os direitos humanos. Da onde vem? Da ONU. O policial vai responder ao inquérito, vai preso, mas o traficante a família do traficante vai ser cuidada. Ele vai ser defendido pelos direitos humanos da ONU. Essas são as organizações das Nações Unidas. Ninguém pode defender em nada essa organização. É um absurdo que se fala alguma coisa de positivo dessa gente. Mas no geral não dá para ser contra. Não dá para ser contra, Amoedo? Dá uma olhada aí como é que se trata essa gente, essa dona ONU. Teria saído antes do Trump. Aquele conselho não serve para absolutamente nada. Não é apenas porque vota contra Israel de forma corriqueira, né? Porque estão sempre do lado de quem não presta. Você pode ver. Olha só. Tirar o Brasil do conselho? Tiro sim, para continuar funcionando dessa mesma maneira. Tiro a economia para nós. Não serve para absolutamente nada. O João Amoedo, assim como todos os liberais, entendem que o dinheiro e a economia resolvem tudo. Não é com a economia que se conserta o país. É com a economia que se levanta um país. Mas o conserto tem que ser feito antes. No novo, existe a pauta econômica, o liberalismo econômico, onde a gente entende que para o país evoluir é fundamental que isso seja prioritário agora. Os marxistas já perceberam há muito tempo que a economia não é prioridade para nada. É por isso que eles atacam os valores culturais e morais da sociedade. E eles estão ganhando de goleada nesse jogo, com sua ajuda, eleitor do Amoedo, que acha que o dinheiro resolve tudo. Vamos entender agora, vamos ver o que João Amoedo pensa sobre valores morais. Ele foi perguntado sobre aborto e legalização das drogas. Vamos ver a resposta. Mas eu acho que nós deveríamos, no primeiro momento, não trazer uma variável nova, mas atuar nos pontos que hoje são mais consenso. Variável nova? É assim que ele trata a vida? A vida do feto, aquele que ainda não veio ao mundo, em relação ao aborto, e a vida de jovens e crianças em relação à liberação das drogas. Quer dizer que conserta-se a economia e depois a gente pensa na vida. É assim que ele pensa? Olha, 5 coisas me fizeram ter certeza que eu não votarei no Amoedo. Já não ia votar mesmo. Mas desde que eu comecei a ver quem era João Amoedo, 5 coisas me fazem ter certeza que eu não votarei nele e nunca votarei nesse partido que, de novo, não tem nada. Primeiro, ele trabalhou para a grande mídia. 2, aceitou dinheiro de banqueiros. 3, é sócio do Ninho Tucano. 4, se sentiu representado por FHC. E 5, sobre a ONU. Ela é mais positiva do que negativa. Dito tudo isso, eu concluo 2 cenários sombrios. Primeiro, ele não conhece Fernando Henrique e não sabe as reais intenções da ONU. Nesse caso, ele é incompetente, que não merece minha confiança e meu voto. Cenário número 2, ele sabe muito bem quem é Fernando Henrique e sabe das reais intenções da ONU. Nesse caso, ele é o safado que trabalha para o globalismo e merece menos ainda minha confiança e meu voto. E por favor, não me venham acusar de teórico da conspiração. Eu não formulei teoria nenhuma. Eu não acusei o João Amoedo de nada, não acusei o Novo de nada. Não falei que o Novo é do Itaú, como muita gente diz, não falei que o Amoedo trabalha para o Jorge Soros, não acusei de nada, não tenho provas disso e não preciso de provas. Apenas usei como minhas fontes os próprios depoimentos de João Amoedo, o site do Partido Novo também e a mãe dele falando naquele vídeo, né? Só isso já me fizeram ter certeza que aí tem coisa. Quando eu pensei em fazer esse vídeo, o objetivo dele sempre foi acusar você, eleitor do Amoedo, como culpado de uma possível permanência da esquerda no poder. Porque a esquerda quer continuar no poder mesmo. A direita, quem vota no Bolsonaro, quer que a esquerda vá para aquele lugar. E você não gosta da esquerda, mas não vai votar na direita. Então, você é o real culpado se ela permanecer no poder. Gostaria de lembrar uma coisa. Não se esqueçam que a esquerda, pela primeira vez em décadas,
está se sentindo acuada e ela está com muita fome de poder. Ela vem quente. Nós vamos ter que criar as condições, sobretudo no Congresso Nacional, para que a gente faça uma nova regulação dos meios de comunicação. Eu quero controle social. A humanidade precisa de controle. Até domingo nas urnas e, como dizia Hanna-Barbera, that's all, folks.